Opa, tudo bem? Olha, aqui é o Henrique, você está prestes a assistir um trecho da aula que eu acabei de gravar, está quentinha, acabou de sair do forno, onde eu revelo uma configuração que os anfitriões configuram e, sem saber, é um baita tiro no pé. Na verdade, um tiro na visibilidade do anúncio, que não só tira a visibilidade, como afasta reservas e, por consequência, baixa faturamento. Tá? E leva muitos anfitriões a acabar desistindo do negócio porque a coisa não anda. O anúncio acaba virando fantasma. Se você quiser descobrir que restrição é essa, entender mais detalhes na íntegra, no conteúdo completo, é só clicar na janela ao final do vídeo. Boa aula, se inscreve no canal e não esquece seu like. Fui! Reservas a partir de quantas diárias aceitar para faturar alto? Mesma pergunta, de certa forma, de duas formas diferentes. Tá? E aí, para começar, a gente tem que ponderar. Por quê? Porque tem muitos fatores que vão influenciar, tá? E aí é importante ponderar, por quê? Porque todo o conteúdo que eu produzo, eu explico para você o porquê, para estimular seu senso crítico. Por que eu faço isso? Porque se você entender o contexto, você é a melhor pessoa para tomar a decisão para a sua acomodação, para o seu imóvel temporário ou para a sua hospedagem. Então eu vou te dar todo o contexto necessário para a gente chegar na resposta que funciona melhor para você. O primeiro fator a considerar é o que eu chamo de tipo de acomodação. Por quê? Porque olha só, quando a gente fala de hospedagem, de imóvel temporada, que é um bom exemplo, a gente tem imóveis rurais, a gente tem imóveis em área urbana, a gente tem apartamentos, a gente tem casa, tem sítio, chalé, chácara, fazenda, tem um monte de coisa, né? Só para você ter ideia, o Airbnb lançou em 2022, em maio de 2022, uma coisa chamada categorias. Existem, se eu não me engano, 56 ou mais 56 categorias, né? Para quê? Para tipo de acomodações diferentes. Olha que interessante. Mas aqui eu vou separar de forma didática, ou seja, só para passar essa ideia para você do conteúdo aqui sobre quantidade mínima de diárias, em duas. Quais? A rural e a urbana. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque é o seguinte, urbana, por exemplo, vamos pegar uma cidade, sei lá, São Paulo. São Paulo, na cidade de São Paulo, via de regra, tem demanda para todos os dias da semana. Tem todos os dias da semana. Tem procura, tá? Via de regra, quando é uma área mais rural, via de regra, tá, pessoal? A demanda é mais localizada, é mais nos finais de semana, é mais nos feriados, tá? É mais na alta temporada. Então, eu trouxe o tipo de acomodação porque isso daqui certamente é um critério. Por exemplo, um apartamento na cidade vai ter uma característica da demanda diferente de um sítio, né? Numa área mais isolada, numa área mais rural. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, um apartamento em uma cidade urbana, por exemplo, São Paulo, como eu citei, ele vai ter vários, N que eu digo aqui, vários tipos de procura diferentes, duração, para uma diária, para 10, para 30 dias, para vários tipos de coisa. Agora, o rural normalmente não. Por padrão, vamos deixar assim, eu estou falando via de regra, eu sei que para toda regra tem exceção, mas o rural normalmente vai ser demandas mais localizadas, de fato, no final de semana. Eu, por exemplo, eu administro algumas acomodações. Uma é uma casa em Angra, o resto é tudo apartamento no Rio. Uma casa em Angra. O que acontece com ela? De fato, as reservas são nos finais de semana, porque a procura é muito específica, para curtir o final de semana, com a família e tudo mais, tá? Então, assim, é importante ponderar qual o tipo de acomodação, porque a gente está falando o quê? De 1 ou 2 diárias. Se for uma rural, faz mais sentido, porque a demanda realmente está ali no final de semana, tá? Só que calma, que eu vou te ensinar uma forma da gente estimular reservas maiores. Mesmo que a demanda seja mais localizada no final de semana, tem forma da gente estimular as reservas maiores, com mais duração, com mais dias. Por quê? São as reservas que mais trazem retorno pra gente, tá certo? Então, beleza. Primeiro ponto a considerar é o tipo da acomodação, tá? O segundo é o que eu quero chamar de consolidação do anúncio. O que é consolidação do anúncio? Quando você entra numa plataforma que tem um potencial de trazer retorno, por exemplo, Airbnb, Booking, Expedia, Decolar, TripAdvisor, Hotels.com, Hostelworld, essas plataformas que a gente chama de OTA, elas têm um algoritmo muito sofisticado para quê? Para identificar os anúncios, ou seja, identificar as acomodações, identificar as hospedagens que estão trabalhando bem, que estão cobrando preço competitivo, que estão bem configuradas, que tem um anfitrião, um gestor de hospedagem ali que atualiza ativo. Para quê? Para dar mais visibilidade para as acomodações que trazem mais retorno para a plataforma e deixam os hóspedes mais satisfeitos. E aí, quanto melhor for o trabalho que você vai fazendo,
melhor é o posicionamento do seu anúncio, da acomodação ou da hospedagem que você administra. Então, você não pode, você não pode comparar um anúncio que tem muita avaliação e já está bem posicionado com um anúncio que foi criado ontem e acabou de entrar para a plataforma. Por quê? Eles estão em fases, em ciclos diferentes. E eu dei um nome para os ciclos. O primeiro ciclo é o que eu chamo de inicial e o outro ciclo é o que eu chamo de maturidade. E por que isso faz a diferença? Porque é o seguinte, diferente do que muitos anfitriões, muitos gestores de hospedagem pensam, não é só o estado da acomodação, o tipo da acomodação. Tem que ser levado em consideração qual é a maturidade, qual é a consolidação do anúncio. Se é um anúncio que já está consolidado, que as plataformas já entendem que faz um bom trabalho e, portanto, está na primeira página ou aparece no topo. Ou se é um anúncio que é novo, ainda precisa se provar para a plataforma que faz um bom trabalho, tem que receber boas avaliações dos hóspedes, tem que tirar fotos atrativas. Tem um monte de coisa aqui que a gente consegue diferenciar o ciclo de maturidade do ciclo inicial. Então, eu gosto de brincar, e eu vou trazer esse exemplo agora outras vezes nessa explicação, com o seguinte. O que eu gosto de brincar? Pensa numa acomodação, pensa num imóvel, temporada ou uma pousada. Do que adianta ser o melhor imóvel, mais bonito, ou a pousada top, se ela está lá na 9ª página, se ela está lá na 7ª página? O que adianta? Não vai adiantar, porque os hóspedes não vão chegar, as pessoas interessadas não vão chegar. Então, o que está por trás? Tem que levar em consideração qual é a maturidade do anúncio. Por quê? Um anúncio no ciclo inicial requer uma estratégia diferente do anúncio que está no ciclo de maturidade. Então, por exemplo, no ciclo inicial, faz mais sentido você ter menos restrição, porque quanto menos restrição, mais visibilidade, quanto mais visibilidade, mais reserva, quanto mais reserva, mais faturamento, e aí você, aos poucos, vai saindo do inicial de maturidade, aí no de maturidade, você já pode ir pensando em uma estratégia mais não sei se mais engessada ou mais agressiva, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, aqui é só importante você entender o quê? Que o anúncio, a maturidade do anúncio pesa nisso, tá? Porque principalmente para quem está no ciclo inicial, e ciclo inicial, pessoal, aqui infelizmente não tem uma métrica que se você está assim, você está no ciclo inicial, se você está assado, você está de maturidade, não tem. Aqui a gente mede por sintoma, então é o seguinte, se o anúncio está bastante reservado, o calendário dele está mais ocupado do que com diárias ociosas, você está conseguindo faturar pelo menos 1% do valor do imóvel por mês. Então, num exemplo aqui, tá? Você está conseguindo cobrar a diária que você sabe, que você acredita que o seu imóvel ou sua hospedagem vale, que é justo. Então, aqui a diferença do ciclo de maturidade não é igual, por exemplo, uma mulher grávida, que ou ela está grávida ou não está. Mas aqui é mais para um diagnóstico, tá? Com alguns sintomas. Faz sentido? Mas é importante você entender por quê, mais uma vez, cada ciclo requer estratégias diferentes. Combinado? E por fim, um outro fator que é importante considerar é o seguinte, é o que eu vou chamar de disponibilidade do calendário, né? Disponibilidade. E olha só, deixa eu te explicar o que é isso. Dependendo do contexto, da situação, vale a pena você flexibilizar. Porque, por exemplo, tem uma coisa que chama, não sei se você já ouviu falar em dias órfãos? Ó, o que é dias órfãos? Dias órfãos é quando o calendário da acomodação que você administra está com um intervalo, normalmente entre 2 reservas, curto, por exemplo, de 3 ou 4 diárias. Se você está com um intervalo de 3 diárias, como você não vai aceitar 2 diárias? Se você só aceitar 3, provavelmente não vai ser muito vantajoso para os hóspedes. Por quê? Você só tem 3. Tem que achar uma procura exatamente que encaixe. Então, dependendo da disponibilidade do calendário, vale a pena você aceitar 1 ou 2 diárias, tá? E aqui também, eu vou colocar um exemplo, que é o quê? É feriado. Olha só, eu moro no Rio de Janeiro e administro acomodações no Rio de Janeiro. A cada 2 anos a gente tem o Rock in Rio. E o Rock in Rio são alguns dias de evento. O que acontece? O Rock in Rio costumam ser 7 dias de evento. Então, o que vale a pena para eu fazer? E isso me colocou no bolso uns 3 ou 4, 5 mil reais, quando eu tive essa sacada. Pequena, é uma sacada pequena, boba, mas colocou muito dinheiro no meu bolso. Eu percebi que valia a pena aceitar uma diária, porque tem demanda para cada dia de show. Olha que sacada inteligente. E você pode, de repente, adaptar para a sua cidade. Por exemplo, em Blumenau, Oktoberfest, eu acredito que seja parecida essa dinâmica com o Rock in Rio, tá? Enfim, se na sua cidade, na sua região, na acomodação que você administra,
tiver algum feriado, algum evento, alguma coisa que você possa aplicar, às vezes vale a pena você aceitar 1 ou 2 diárias, tá? Às vezes vale. Esse exemplo do Rock in Rio é muito bom, tá? Porque conseguiu uma reserva boa, só que sobrou diárias de show, né? Tem pessoas que só querem ficar para uma diária no show, e eu cobro um preço alto, porque fica tudo caro, e enfim, todo mundo está ganhando, tá? Então, estou fazendo essas considerações porque, assim, não existe resposta pronta. Mais uma vez, você é a melhor pessoa para tomar a decisão da sua acomodação, para a sua hospedagem. Então, qual é o meu papel aqui? É te mostrar tudo que a gente tem que considerar. Agora eu vou mostrar os prós e os contras. E depois, por fim, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para você qual que é um erro clássico que a maioria das pessoas comete e, como eu falei antes da vinheta, acaba sendo um tiro do pé do anúncio, ou seja, tira a visibilidade e afasta as reservas, tá?